Balançando no cargo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, permanece no governo pelo menos por enquanto. A expectativa é que ela participe da reunião ministerial marcada para amanhã, antes de ser substituída. Ontem, ela e o marido, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, se encontraram com Lula e o presidente decidiu por uma saída honrosa de Daniela Carneiro. Ela deve dar lugar ao deputado Celso Sabino, do União Brasil, do mesmo partido da ministra. E a gente tem mais informações agora chegando da capital federal com Márcio Rocha. Fala, Márcio. Depois de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, vai continuar no cargo, ao menos por enquanto, já que ela vai participar de eventos como integrante da Esplanada dos Ministérios. Nesta semana, vai ser ouvida em uma audiência pública na Comissão de Turismo do Senado, justamente para falar sobre os projetos do governo para o setor. Além disso, deve participar da reunião ministerial convocada pelo presidente Lula no Palácio do Planalto na quinta-feira. Para aumentar a base governista, Lula discute retirar Daniela do ministério e, para o lugar, indicar o deputado Celso Sabino, do União Brasil, para atender a terceira maior bancada na Câmara. No entanto, Daniela e o marido, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho Carneiro, foram os principais apoiadores de Lula no Rio de Janeiro e são vistos como cruciais para permitir o diálogo do presidente com os eleitores evangélicos. Depois de participar de uma audiência pública na Câmara, Daniela admitiu que a situação é desconfortável. A especulação também é muito grande, infelizmente não pelo governo, mas por alguns aí, a questão do machismo estrutural. Sou da Baixada Fluminense, tenho uma história muito grande, meus eleitores confiam em mim, foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro, então eu não tenho o que temer, então estou bem tranquila, apoiei o presidente Lula também de coração e admiro muito e torço muito para que o governo dê certo. Bom, depois da reunião, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, classificou esse movimento como natural. É um processo natural de um partido que, avaliando os ministros que indicou, quer rediscutir isso. Isso é absolutamente natural, quem está no mundo da política. E o que importa é que em nenhum momento tem qualquer questionamento sobre o trabalho da ministra Daniela. A CPMI dos atos de 8 de janeiro convoca aliados de Jair Bolsonaro e livra inicialmente integrantes e ex-integrantes do governo Lula. Quem tem as informações de Brasília é André Viana. A CPMI, que apura os atos criminosos do dia 8 de janeiro, aprovou algumas convocações para colher depoimentos, que já podem acontecer na próxima semana. Entre os nomes está o ex-ministro de Segurança Pública, Anderson Torres, o ex-ministro da Defesa e vice na chapa de Bolsonaro no ano passado, General Braga Neto, o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Tenente-Coronel Mauro Cid. Alguns requerimentos de convocação foram negados, como os dos nomes do ex-interventor na Segurança Pública do DF, Ricardo Capelli, e do ex-ministro do GSI, já durante o governo Lula, General Gonçalves Dias. Mauro Cid e Anderson Torres já podem prestar esclarecimentos a partir da próxima semana, como afirmou a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI. Eu acredito que nós deveremos estar ouvindo na semana que vem logo o Anderson Torres e o Mauro Cid, porque eu vejo que são dois nomes que têm uma relação muito direta com os fatos. Em evento realizado em São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, previu julgar em até 6 meses ao menos 250 réus acusados de envolvimento na invasão às sedes dos 3 poderes. Não vou dizer que em 6 meses todos os processos estarão acabados, até porque nós não conseguimos terminar o finalzinho do recebimento da denúncia, porque alguns foram trocando de advogados. Então pediram mais prazo. Então sempre há alguns problemas. Mas pelo menos os aproximadamente 250 que são os crimes mais graves e que estão presos, esses em 6 meses com certeza eu vou encerrar. Outros destaques de hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve concluir nos próximos dias a votação do projeto importante que desonera a folha de pagamento. Tem mais de Brasília agora com Rafael Procópio. Ainda precisa ser votado em segundo turno antes de ir à Câmara dos Deputados o projeto de lei que trata da prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas até o fim de 2027. Na primeira votação nesta terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, os senadores aprovaram as propostas por 14 votos a 3. O texto vale para os 17 setores da economia que mais geram empregos no país, entre eles o de vestuário, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil e comunicação.
A proposta permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária, que é de cerca de 20%, sobre os salários dos empregados, por uma alíquota sobre a receita bruta, que pode variar entre 1% e 4,5%. A presidente da Federação de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática, Vivian Suruagi, destacou a importância e também a urgência desse projeto. Nós estamos esperando a votação urgente desse projeto de lei, porque nós estamos parados novamente sem definir investimentos, sem definir empregos. Mesma opinião compartilhada pelo presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Flávio Lara Rezende. Isso não é um projeto de um ou dois ou três setores, ou do centro, de esquerda ou de direita. Isso é um projeto do Brasil, isso é um projeto extremamente positivo para o brasileiro. A manutenção de emprego e a possibilidade de que as empresas possam fazer algum investimento ainda esse ano, é muito importante a aprovação dessa desoneração. No Senado, os parlamentares aprovaram ainda a inclusão de pequenos municípios no projeto, que deve reduzir os custos com a Previdência de 20% para 8%. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que não é preciso ter pressa. Existem etapas a serem cumpridas no Senado, mas nós vamos insistir de que a oportunidade para essa discussão não é agora. É depois da reforma tributária, para que a gente possa se debruçar sobre isso. Já tem uma equipe trabalhando nisso e nós queremos fazer esse debate com o Congresso. Bom, ainda na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, uma audiência pública marcada para a semana que vem pode atrasar a votação do novo marco fiscal. A gente está ouvindo aqui, né, Sheila, o ministro do... A gente tem mania de falar ministro da Economia ainda não. O ministro da Fazenda, voltou a ser ministro da Fazenda, falando sobre a votação da reforma tributária, e sempre que a gente ouve isso, rola aqui uma dúvida na cabeça. Será que vai sair? Será que sai dessa vez? Bom, mas aí falando sobre esse novo marco fiscal, o debate está agendado para terça-feira, vai contar com ao menos 6 convidados, o que irritou o relator da proposta, Omar Aziz. A ideia foi dos senadores Rogério Marinho, do PL, e Isalci Lucas, do PSDB, ambos de oposição, né, ao governo Lula. Com a audiência e a apresentação, a votação do texto, que ocorreria na terça, pode ser adiada para quinta-feira, no dia 22. O novo marco fiscal já foi aprovado pela Câmara e a expectativa é de que seja votado no Senado até o fim do mês. Agora, rapidinho aqui, Megali e Carla, juntando esses assuntos, o marco fiscal com da reforma tributária e também sobre esse projeto que trata da desoneração... Desligou meu mic? Ah, voltou. Que trata da desoneração da folha de pagamento, né? É claro que a gente precisa, e o governo tem esse trabalho de articular aprovações com o Congresso Nacional, esperar a aprovação final para tocar o marco fiscal. É claro que a gente precisa aprovar a reforma tributária, mas já são décadas e décadas debatendo esse assunto. Será que a desoneração da folha precisa esperar a reforma tributária? Porque se for isso, o histórico nos mostra que a reforma tributária demanda muito tempo para uma aprovação. Bom seria se todas as discussões tributárias estivessem lá dentro de uma reforma única. Mas, de repente, para segurar emprego, para você conseguir baratear a criação de novas vagas, baratear os custos que hoje há para as empresas para manutenção de empregos, talvez você não precise de uma reforma ampla para simplesmente aprovar esse projeto que pode ajudar. Ajuda, de um lado, quem emprega e ajuda do outro também o próprio funcionário, que pode ficar com um pouco mais de dinheiro. Ontem, no Band News TV, teve um fórum tratando sobre indústria, e esse foi um dos assuntos tratados durante o fórum. E aí, os convidados estavam falando, poxa, se você hoje tem um custo com um funcionário, digamos, de R$100, quando você tira os tributos, e aí o funcionário já fica, sei lá, com 40% disso, aí ele também é tributado. Cara, o que fica para o funcionário na ponta é muito pouco. Né? É muito pouco em relação à entrega dele para o trabalho, e do outro lado, na outra ponta, o empresário também, que paga muito pela manutenção dessa vaga, né? Dessa pessoa que trabalha. Então, assim, talvez não seja o caso mesmo de esperar uma reforma tributária ampla, que possivelmente vai demorar, talvez passe rápido na Câmara. Talvez a expectativa do governo é essa, de até o meio do ano conseguir aprovar na Câmara. Mas tem toda a discussão no Senado, daí altera texto, volta, votação. A gente sabe como funciona a coisa, né? Então, talvez... meio do ano é daqui a 2 semanas. Pois é, exatamente. Já entra aí é recesso de julho, exatamente. A gente já está na época de festa junina. Então, a toque de caixa não vai passar uma reforma tão complexa exatamente. assim. Então, talvez fosse o caso mesmo de tratar separadamente
justamente a questão da desoneração da folha de pagamento. Ainda na página econômica, 5 meses depois, a Americanas detalha fraudes e admite um rombo escandaloso de mais de 45 bilhões de reais, como nos conta Mariana Albuquerque. Um relatório elaborado por assessores jurídicos da Americanas, baseado em documentos do Comitê de Investigação Independente, revela que as fraudes contábeis da empresa chegam a 45 bilhões e 900 milhões de reais. O valor é mais que o dobro das inconsistências reveladas em janeiro deste ano. O comunicado foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, a própria Americanas, cita o termo fraude e indica a participação do ex-CEO Miguel Gutierrez e de ex-diretores e ex-executivos. Todos os membros da então alta cúpula da empresa já não compõem o quadro da varejista. Segundo a Americanas, a íntegra do relatório será encaminhada às autoridades competentes. Enquanto isso, empresários colocam o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, contra a parede e pedem urgência na redução dos juros, hoje em 13,75% ao ano. Durante um encontro com representantes de empresas varejistas, isso na última segunda-feira, a presidente do Conselho de Administração da rede Magazine Luiza, a Luiza Helena Trajano, foi direta. Por favor, dá um sinal de abaixar esse juro. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. A gente tem que ter um pouco de paciência. Não dá para ter mais paciência não, Jorge, não dá não. A Luiza Helena Trajano é uma pessoa muito autêntica, assim, ela tem toda essa história de vida dela no Magazine Luiza, uma empresa de família e tudo mais. Agora eu já assisti algumas palestras com ela. Ela é uma pessoa inacreditavelmente brilhante na comunicação, apesar de ser essa comunicação aparentemente mais simples, né? Não dá mais para esperar. Né? É a que normalmente mais funciona, brilhante, né? Essa direta, né? É incrível. É maravilhoso ela falando, não dá mais para ter paciência. Não dá para ter paciência. Um jeitinho dela. Bom, o Roberto Campos Neto disse que vai voltar a conversar com os empresários daqui a um ano e vai ter uma avaliação melhor do cenário. E daqui a um ano, quando eu voltar aqui, a avaliação, olhando em retrospectiva, vai ter sido positiva. Vai ter muita gente quebrada já. Quantas lojas aqui já foram fechadas? Quantas pessoas já foram mandadas embora? Ele falou daqui a um ano. Não, mas o que eu quero dizer, não é que ele agendou uma conversa para daqui a um ano. Tipo assim, daqui a um ano a gente fala se reduz dos 13,75 ou não. Né? É isso, provavelmente ele vai fazer tipo assim, né? Daqui a um ano a gente senta e conversa de novo, você me fala como é que estão as coisas, tipo isso, né? Exato. Agora você viu a resposta dela, né? Tem toda a razão quando ela falou, vai ter gente que não vai estar aqui porque vai ter quebrado. E faz sentido, né? Bom, e com a alta taxa básica de juros, o poder de compra de toda a população está sendo atingido. Por exemplo, Daniel queria comprar uma geladeira parcelada. É trocar a geladeira de casa mesmo e não dá. Qualquer coisinha um pouco a mais, que vai uma grana a mais, não tem como pagar, né? Bom, o Comitê de Política Monetária se reúne na semana que vem para discutir a nova taxa básica de juros. Depois de decisão no Supremo Tribunal Federal, Luiz Carlos Rauli assume a vaga do deputado cassado Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. Na Justiça Eleitoral, o TRE unificou 2 ações contra Sérgio Moro por Caixa 2. A gente tem informação agora, ao vivo daqui de Curitiba, com David Musso. Bom dia para você, Musso. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. O economista Luiz Carlos Rauli tomou posse nesta terça-feira para o 8º mandato na Câmara dos Deputados. Ele ocupa a vaga de Deltan Dallagnol, que teve o registro de candidatura cassado com base na lei da ficha limpa, idealizador da reforma tributária em tramitação na Câmara dos Deputados. O parlamentar deve auxiliar na articulação política para que o texto avance no Poder Legislativo. Aos pares congressistas, o economista voltou a defender uma agenda reformista para melhorar o processo tributário. Em outro processo envolvendo o ex-juiz e senador da República Sérgio Moro, o desembargador eleitoral Mário Elton Jorge, do TRE do Paraná, decidiu unir as ações do PT e do PL que pedem a cassação do mandato dele por suposto Caixa 2. O desembargador viu uma conexão entre as acusações das legendas contra Moro relacionadas ao abuso de poder econômico atribuído a ele em sua campanha eleitoral. Com essa decisão, as ações serão tratadas em conjunto, seguindo um parecer do Ministério Público Eleitoral.
PL acusa Sérgio Moro de irregularidades na pré-campanha, afirmando que ela causou desequilíbrio eleitoral. O partido argumenta que Moro aproveitou da estrutura e da exposição da pré-campanha presidencial para depois migrar para uma disputa de menor visibilidade, levando consigo vantagens e benefícios acumulados de forma ilícita. As acusações incluem captação ilícita de recursos, abuso de poder econômico, apropriação indevida de recursos eleitorais e possíveis crimes de Caixa 2. Ambos os processos envolvem pedidos de depoimentos de diversas pessoas relacionadas à campanha de Moro. O Mussuil Dallagnol, com a cassação agora confirmada e irreversível, ele faz o quê? Ele permanece em Brasília ou volta aqui para Curitiba? Deve voltar para Curitiba, ele que está sem poderes políticos, né? Então ele volta para Curitiba, mas ainda tenta um milagre para tentar retornar ao cenário político, mas esse cenário é muito desfavorável para ele, cedo, né? Especialmente pela turma que ele caiu, que o recurso dele caiu no Supremo Tribunal Federal, né? Havia uma expectativa dele e dos aliados dele de que esse processo caísse, esse recurso caísse na primeira turma, que aí teriam ali ministros mais favoráveis ou mais punitivistas em relação à Operação Lava Jato, mas não, esse recurso caiu na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que acabou confirmando, ratificando essa cassação. E um cenário muito difícil agora para o Deltan, que tem que cumprir, inclusive, agora esses 8 anos de inelegibilidade. Agora, me conta uma história, mais a título de curiosidade mesmo. Eu estou pensando no Marcelo Bretas, que era o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele era uma figura, uma figurinha carimbada, né? No Rio de Janeiro, aparecia em capa de revista, ia lá, postava foto na academia, todo mundo sabia onde ficava o apartamento dele, que tinha uma vista magnífica lá da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então, não era um cara muito discreto. Essas figuras da Lava Jato, o Carlos Fernando, o Deltan, o Sérgio Moro, eles são algo parecido aqui em Curitiba? As pessoas sabem onde eles moram, que locais eles frequentam, ou frequentavam, né, quando moravam por aqui? Já foi mais forte, sabe? Inclusive, na época de maior polarização política, a gente dizia que a Lava Jato tinha torcida, né? E aqui em Curitiba, por ser um celeiro onde nasceu a Operação Lava Jato, evidentemente essa defesa era muito mais forte, muito mais acentuada. Hoje arrefeceu um pouco esse movimento, mas ele ainda persiste, ou seja, as manifestações que o Deltan faz e fez na defesa do próprio mandato, quando elas foram melhor organizadas, tiveram algum tipo de adesão popular. O Sérgio Moro também arregimenta populares e apoiadores dele. Mas as pessoas sabem onde eles moram, por exemplo? Sabem. Essa aqui é a casa do Deltan. Sabe onde o Deltan mora, sabe onde o Moro mora. De fato, tem seguidor, sim. São personagens, são personalidades da política paranaense, pode-se dizer assim, até porque isso se refletiu nas urnas, né? Ainda que o prestígio do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol não seja tão significativo a nível nacional, a votação expressiva que eles tiveram aqui no Paraná no ano passado revela ainda essa adesão muito forte à Operação Lava Jato, ao que eles representam para quem defende esse modo de combate à corrupção e o enfrentamento ao sistema político, enfim, a tudo que essas pessoas representam. Então tem sim, arrefeceu, é verdade. Perdeu, especialmente a partir das revelações da Operação Spoofing, por exemplo, perdeu muito seguidor, mas ainda tem, sim, apoiadores, tem gente que acompanha e que é devoto, pode-se dizer assim, do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro. Eu me lembro que, assim, faz alguns anos já, quem vinha de fora para Curitiba podia fazer o tal do tour da Lava Jato, né? Sim. Passar por alguns... Tinha essa, né? Passava na sede da Polícia Federal, na frente das casas, né? De algumas dessas figuras e tudo mais. O pessoal ainda faz, não muito mais hoje, né? Não existe mais o tour, né? Eu lembro que nesse tour ainda haviam outdoors, né? Espalhados pela cidade, especialmente depois daquela frase do presidente, agora Lula, da República de Curitiba, um apelido que o Lula tentou colocar como pejorativo, e aí os defensores da Lava Jato aqui do Paraná assumiram esse lema como República de Curitiba, e de fato esse movimento e esse ideal de uma República de Curitiba que combate a corrupção e tal, colou muito na população, ainda que é verdade, essa operação teve desvios, teve tudo que foi revelado pela Operação Spoofing, teve as anulações no Supremo Tribunal Federal.
Isso arrefeceu o movimento, mas não foi suficiente para apagar por completo esse movimento aqui no Paraná, ainda que no Brasil isso tenha funcionado de forma diferente. Para quem chegou agora, a gente está nesse pequeno devaneio, porque hoje a gente comemora os 18 anos da Band News FM aqui no Paraná, aqui em Curitiba, em frente ao maravilhoso, eu estou impressionado com esse museu Oscar Niemeyer, depois eu quero conhecer por dentro. E, aliás, estou impressionado também com a quantidade de gente que apareceu por aqui, enfrentando frio, enfrentando garoa. Obrigado, rapaziada. Daqui a pouquinho a gente vai conversar. Obrigada mesmo. Com o nosso ouvinte que está aqui acompanhando a nossa programação. De Curitiba para São Paulo, a Prefeitura de São Sebastião, no litoral paulista, disponibiliza 3 abrigos para os moradores afetados pelas chuvas dos últimos dias. Em fevereiro, a cidade sofreu com o maior temporal já registrado no Brasil em um período de 24 horas, com quase 700 milímetros. Na época, pelo menos 64 pessoas morreram. E quem tem as últimas informações é Reni Ravanelli. A cidade de São Sebastião, no litoral norte do estado, está em alerta máximo por causa das chuvas que atingem o município desde a noite de segunda-feira. Os temporais afetam principalmente a costa sul, onde choveu mais de 200 milímetros. As aulas foram suspensas nessa parte da cidade e 3 pontos de abrigo foram abertos pela prefeitura. Ontem, equipes da Defesa Civil atenderam mais de 20 ocorrências entre alagamentos, quedas de árvores e quedas de barreira. O alerta para a chuva continua até a sexta-feira. Segundo o prefeito de São Sebastião, a maré alta e o mar agitado estão atrapalhando o escoamento da água. Felipe Augusto disse que a situação é mais preocupante em Barra do Una, Juqueí, Vila do Saí, Camburi e também Boiçucanga. É a mesma região atingida pelos temporais no início do ano. Você se lembra, né? Os ouvintes da Band News FM acompanharam a cobertura dessa tragédia no litoral norte de São Paulo. Neste momento, aulas suspensas para que as escolas possam ser usadas como abrigos, mais uma vez. Todos os bairros estão com as equipes de monitoramento, equipes de defesa civil desde ontem. Então nós temos aí pessoas trabalhando, informando, conversando e utilizando todos os meios disponíveis. Todos os bairros já estão com acompanhamento. Enquanto houver chuvas e o acúmulo de água estiver alto, nós estamos falando aí de cerca de 190 milímetros com perspectiva para subir. Então nós temos aí que permanecer com as escolas fechadas para possíveis abrigamentos. Recomendação do município é para que as pessoas só utilizem as estradas da região, sobretudo a Rio Santos, em caso de extrema necessidade. Agora, não há bloqueio total nas rodovias, apenas um parcial. Até o momento, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal de São Sebastião, o Wagner Barroso, somente uma pessoa procurou os abrigos da prefeitura. No momento, a gente tem somente uma pessoa em abrigo, que é em Boiçucanga, que é uma gestante, né? Que ela pediu para ser transferida porque com medo de ficar na moradia, né? Muitas pessoas ainda com pós-traumas, né, do desastre, né? Com trauma pós-desastre, que ainda estão se sentindo muito seguros nas casas, né? E todos os pontos aqui da costa sul de São Sebastião estão considerados como áreas de QTMI, né? Que é setor de monitoramento intensivo, que a gente vai continuar monitorando. Por enquanto, sem nenhuma ocorrência que venha ocasionar remoção, entendeu? Ou interdição de alguma moradia ou alguma comunidade. O chefe de cozinha Eudes Assis, que mora em São Sebastião, afirma que as chuvas o fizeram lembrar do temporal de fevereiro, claro, a todos nós, né? Agora você imagina quem realmente vive lá. Ele comanda um trabalho social na cidade há 12 anos e ajudou no acolhimento e na alimentação de desabrigados durante a tragédia. É um gatilho, né? Porque a tragédia há 4 meses atrás deixou sequelas aqui, foi muito triste, cenário de guerra. Eu só pedi a Deus para não passar por tudo de novo, porque foi um dos momentos mais tristes e desesperadores da minha vida. E um trauma terrível, né? As pessoas que moram nessas regiões, quando começa a chover, já começam a ficar desesperadas, porque imediatamente já se lembram do que aconteceu no feriado de Carnaval. Das 64 mortes que aconteceram no município de São Sebastião, uma morte em Ubatuba, e agora as pessoas vendo a água subir e o risco de deslizamento aumentar. Por falar nisso, de volta aqui ao Paraná, vamos falar da Estrada da Graciosa, ligação de Curitiba com o litoral do estado, que voltou a ser fechada exatamente por causa do risco de deslizamentos, né? Lorena Pelanda, bom dia para você. Bic.
Excelente dia a todos vocês, sejam bem-vindos novamente aqui à capital paranaense. A Estrada da Graciosa, que está fechada temporariamente desde ontem por causa do excesso de chuva, ainda não há previsão de liberação. Desde segunda já choveu 72 milímetros na região. A Graciosa, que é uma rota turística que liga Curitiba, Antonina e Morretes no litoral através da Serra do Mar. A situação é mais preocupante no quilômetro 369 da BR-376 em Guaratuba, no litoral do estado. Esse que é o mesmo ponto que teve aquele grande deslizamento no ano passado, em que 2 pessoas morreram e alguns carros também ficaram soterrados. A rodovia também pode fechar a qualquer momento, de acordo com a concessionária que administra o trecho ali por conta do excesso de chuva também. Ainda bem que você citou esse caso, relembrando, naquela época a gente ficou muito preocupado, né, Lorena, com o número de vítimas. Num primeiro momento se falou em 20, não sei quantos desaparecidos, e depois esse número caiu drasticamente, ainda bem. Só para relembrar, quantas vítimas foram ali naquele momento? 2 pessoas, 2 motoristas morreram nesse grave deslizamento, como você disse também. O primeiro momento ali dessa tragédia, pode-se dizer assim, a gente achou que seria mais alarmante, mais números de carros, mas 2 pessoas morreram mesmo. A rodovia que chegou a ficar fechada por 10 dias até liberar o tráfego ali na 376. Do Paraná para o Rio Grande do Sul, o STJ adia a decisão de restabelecer ou não a condenação de 4 réus da tragédia na Boate Kiss. Juan Romero. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça suspendeu a sessão que analisava o recurso do Ministério Público Gaúcho que pedia a retomada da condenação dos réus pela tragédia da Boate Kiss. O voto do ministro Rogério Cruz, relator do caso, foi favorável ao restabelecimento das condenações e das prisões dos 4 réus. Depois do voto do relator, a 6ª turma do STJ começou a julgar a matéria, mas 2 ministros pediram vista para analisar melhor o caso. Um outro recurso extraordinário no STF ainda não tem data para ser julgado. O cantor Thierry decide manter a agenda de shows após a porta do avião que levava a banda dele se abrir durante o voo. Ninguém se feriu, ainda bem. As causas do incidente ainda são apuradas. Informações com Yumi Kuano. A empresa de táxi aéreo responsável por operar o avião que levava a banda do cantor baiano Thierry investiga se houve falha humana no incidente. A aeronave fez um pouso de emergência após uma porta se abrir em pleno voo pouco depois da decolagem na cidade de São Luís, no Maranhão. Segundo a assessoria do cantor, o avião retornou para o aeroporto 20 minutos depois de iniciar o voo. O caso aconteceu na segunda-feira. Toda a equipe e a tripulação receberam atendimento médico e ninguém ficou ferido. A NHR Táxi Aéreo informou em nota que realizou todos os procedimentos necessários para confirmar a segurança operacional e no momento apura se houve falha no fechamento da porta do bagageiro. Disse ainda que foi prestada toda a assistência aos passageiros envolvidos. Thierry não estava no avião e havia embarcado logo após o show de domingo na capital maranhense. Os músicos dormiram em São Luís e retornaram ontem para Salvador, em um voo comercial. Depois de 4 semanas seguidas de queda, o preço médio da gasolina e do etanol volta a subir nos postos do Brasil. Pois é, os dados são da Agência Nacional de Petróleo. No caso da gasolina, atualmente o litro está custando, em média, R$ 5,42. O valor representa uma alta de 4% em relação à semana anterior. No caso do etanol, o avanço foi um pouco menor, ou bem menor até, né? De 0,8%. Ainda assim, foi um avanço. Foi um aumento. O combustível pode ser encontrado, em média, por R$ 3,80. Preço do diesel, por sua vez, esse recuou 0,6%. O valor médio nos postos é de R$ 5,13. O presidente Lula critica as invasões de terra pelo MST e faz acenos ao agronegócio. Os recados foram dados na estreia do Conversa com o Presidente, que é uma live semanal que Lula pretende fazer toda terça-feira. Na entrevista transmitida pela TV da IBC na internet, Lula garantiu que a reforma agrária será feita a partir de critérios técnicos. Segundo o presidente, nada justifica a violência do MST. Não precisa mais invadir terra. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutível é o INCRA, o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro, e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. É simples. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa ter é competência e capacidade de articulação.
Eu lembro que na campanha de 2003 nós fizemos uma pesquisa se o povo queria a reforma agrária ampla, radical, sob o controle dos trabalhadores. Sim. Eu dizia isso no comício, eu falava bravo. Uma vez uma mulher falou assim para mim: Lula, por que você não fala mais calmo? Você gritando assim, você me assusta. E aí, o Duda Mendonça fez uma pesquisa. Você sabe o que deu na pesquisa? O povo queria a reforma agrária tranquila e pacífica. Sim. Então é essa reforma agrária que nós vamos fazer no país. Lula anunciou ainda que vai criar medidas de apoio a pequenos e grandes produtores rurais no próximo Plano Safra. Ele negou ter relações estremecidas com o agronegócio, que é responsável por grande parte do crescimento econômico nacional. A mensagem foi bem recebida pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, porque garante mais segurança jurídica no campo. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está ligado aqui na nossa programação. Estava lendo as mensagens enviadas no nosso chat do YouTube, o pessoal comentando aqui dos figurinos, né? Não sei o quê, falando, as meninas estão lindas. E o Megali está com a lanterna acesa do celular. Já apagou. Já me avisaram, obrigado. Já avisaram, já apagou. E tem muita gente, Leonardo Gomes, que é o nosso colega aqui de Curitiba, perguntando ou dizendo o seguinte: é um absurdo que vocês três de fora, apresentadores, estejam sentados e quem está fazendo reportagem, fazendo as entradas ao vivo, esteja em pé, Leonardo Gomes. Bom dia para você. É um absurdo mesmo? A gente combinou isso, vai. Combinou, mas vida de repórter é assim mesmo. Zero glamour, não tem essa não. Inclusive para os estudantes de jornalismo que estão aqui, essa é a vida. Mas o frio a gente está acostumado, não tem problema. E quem são os estudantes de jornalismo que estão aqui hoje? Olha lá. Opa, nossa, bastante gente. Olha, eu tô entrando aqui no meio. Gente, eu congelei na cadeira, é só por isso, tá? Eu estou Bom dia, congelada bom na dia. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael, estudante de jornalismo. Sim. Que período, que faculdade? Terceiro período, faculdade positivo. Você tá vendo, né, o que os jornalistas passam? Tá vendo o Leonardo Gomes ali? A gente vai passar por isso também. Gostei de ver. Eu ia falar, você tá pronto, tá preparado? Espero que sim. Você acompanha sempre a programação da Band News? O que você acha? Te inspira de alguma forma? Inspira porque eu amo rádio. Rádio é uma coisa que eu quero começar e, se Deus quiser, mais pra frente ir pra TV. Mas eu quero muito começar em rádio. É uma comunicação diferente que aproxima muito as pessoas. Deixa eu aproveitar e agradecer a todos que estão aqui acompanhando a nossa programação de pertinho, direto do Museu Oscar Niemeyer. A presença vale ponto, né? Provavelmente. Positivo. A resposta foi positiva. Obrigada, viu? E é isso. Vamos falar também de outro tema polêmico, digamos assim, que são as apresentações da cantora Taylor Swift. Ela não vem para Curitiba, né, Taylor? Tem algum fã da Taylor Swift aqui? Super fã, levantou o braço lá. Só a nossa equipe, né, no caso. Bom, mas tudo bem. Apesar dos ingressos para os shows da cantora Taylor Swift terem se esgotado, fãs ainda encontram anúncios em páginas da internet que promete a revenda de bilhetes. Mas a oportunidade pode virar um problema. Consumidores que compram ou compraram esses ingressos de outros eventos, nesse mesmo site, ficaram na mão. É golpe. Fala aí, Thiago Muniz. Mesmo com as vendas encerradas por enquanto, quem busca na internet por ingressos para os shows da cantora Taylor Swift encontra no topo da lista do Google uma página que anuncia ter entradas disponíveis. O site americano Viagogo existe desde 2006 e se define como o maior mercado secundário do mundo para ingressos para eventos ao vivo. No caso da apresentação de Taylor Swift, o endereço tem entradas que custam a partir de R$ 1.380. Ou seja, é uma plataforma para a revenda de ingressos. O problema, do outro lado, é que tem muita gente sendo tapeada e pagando caro por isso. A reportagem da Band News FM verificou diversas ações em tramitação na Justiça com pedidos de ressarcimento à empresa. Um desses casos é o do engenheiro Alfredo Sandes Sampaio, que pagou o equivalente a R$ 1.200 e não conseguiu ver um jogo do Real Madrid. Ocorre que quando eu recebi o ingresso, constava... era um cartão plástico, né, em que constava o nome de uma outra pessoa, Jesus Garcia, que obviamente não sou eu, né, meu nome é Alfredo, eu li o regulamento do clube, do estádio, que colocava de maneira muito clara que entrar em uma partida de futebol com o ingresso de uma outra pessoa te colocava vulnerável a consequências de possivelmente ser removido, até eventualmente criminais, de ser conduzido para uma delegacia. O Procon de São Paulo multou a Viagogo em R$ 386 mil por seguidas violações da legislação do consumidor. A empresa está recorrendo.
A reportagem procurou a Via Gogol e o Google, que não se manifestaram. Olha, aqui em Curitiba, só a Larissa Biscaia, nossa colega aqui da Band, foi quem levantou a mão. Taylor Swift aqui ficaria na mão. Aqui ela não se cria. Aqui ela não se cria. Agora, eu tava vendo lá, a gente colocando à venda ingresso por mais de 30 mil reais. Não que alguém tenha comprado. Mas pelo alguém amor, né? foi lá na cara dura e pediu mais de 30 mil reais por um ingresso pro show da Taylor Swift. A turma tá engajada, né, nos espetáculos. Eu não sei se ainda é a ressaca pós-pandemia, mas o que a gente tá vendo aí é coisa que a gente não via com frequência antigamente. E antigamente a gente tinha as nossas Taylor Swifts, né? Que eram maiores, até a Madonna. Prefiro não falar sobre esse assunto. Michael Jackson. Você vê o Coldplay lotando 6 Morumbis, fazendo 12 apresentações no Brasil. Nenhuma banda conseguia fazer isso. E mega bandas sempre existiram. Ainda maiores, Rolling Stones, U2, né, Paul McCartney. Metallica. A quantidade de festivais que a gente está vendo acontecer pelo Brasil. Eu não sei que fenômeno é esse, que sociólogo explica. Por quê? Por que a gente está nesse apetite todo, né, por shows de rock e pop? A ponto das pessoas passarem 3 meses acampadas em frente a um estádio para acompanhar o show de uma banda de K-pop. Aliás, ainda tem a Pedreira aqui? Tem a Pedreira. Um dos lugares mais legais para show. Palco do Titãs agora no sábado. O Titãs vai tocar. Olha quem Titãs foi sábado agora. Foi agora no sábado? Foi bom? Alguém foi? Alguém viu o show do Titãs aí? Temos aqui um espectador do Titãs. Olha, ele tem interesse pessoal nessa informação, tá? Eu quero saber porque eu vou depois de amanhã. Como é que foi? Maravilhoso, show maravilhoso. Titãs, 40 anos comemorando. Foi muito bonito o show. Qual que é seu nome, meu irmão? Paulo de Tarso. Tá com a camisa do The Trooper do Iron Maiden. Aqui, o cara é dos meus. Ô, Paulo, e tocaram todas aquelas do Cabeça de Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes? Todas. Cabeça de Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Todas as músicas maravilhosas dele. E a Pedreira é um lugar maneiríssimo pra ver show. Maneiro, muito bonito. Deve passar lá pra dar uma olhada lá. Vou tentar. Valeu, meu velho. Boa. Em São Paulo é Allianz Parque, né? Allianz Parque. Isso. Amanhã? Sexta-feira. Sexta e sábado. É isso aí. Bem, em frente aqui com mais destaques do dia, os turistas brasileiros vão ter a chance de pagar despesas na Argentina com Pix. Pois é. Os detalhes agora com o André Coutinho. Alguns estabelecimentos da Argentina vão passar a aceitar o pagamento por Pix, graças a uma ferramenta disponibilizada por uma fintech, uma tecnologia financeira. Os pagamentos vão ser feitos por um QR Code que vai incluir no valor o IOF e a conversão do câmbio. Como a loja precisa aderir aos serviços da Fiserv, que vai oferecer essa facilidade, ainda não há data para que o pagamento com Pix na Argentina comece a valer. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Donald Trump se declara inocente de 37 acusações no caso dos documentos confidenciais encontrados na mansão dele em Mar-a-Lago. Fala aí, Arthur Coelho. Donald Trump se torna réu no processo que investiga a posse ilegal de documentos sigilosos do governo americano após deixar a Casa Branca. Esta é a primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos é indiciado em nível federal. O republicano, que completa hoje 77 anos, se declarou inocente das 37 acusações e classificou a situação como um abuso de poder maligno e hediondo. Ontem, no tribunal, as impressões digitais foram colhidas e ele responderá em liberdade. Trump aproveitou a batalha judicial para impulsionar as doações para as eleições presidenciais de 2024. Uma campanha para arrecadar mais recursos já começou. Diante de apoiadores reunidos no clube de golfe dele em Nova Jersey, Trump chamou Joe Biden de corrupto e o acusou de atacá-lo. Os irmãos resgatados com vida na selva colombiana após a queda de um avião viram alvo de disputa pela guarda deles. Manuel Hanok é pai das crianças menores, aliás, de 2 delas, né? Tien e Christian, e padrasto de Leslie e Solane. Ele pediu a guarda de todos eles. Eu sou o pai e demonstrei o que é ser pai. Fiquei 30 dias na selva caminhando e buscando pelos meus filhos. Bom, mas os advogados, aliás, os avós maternos, acusam Manuel de violência doméstica contra a esposa e não querem que os irmãos fiquem com o pai. Com a família dividida, o hospital decidiu retirar o direito do pai de visitar as crianças, que seguem se recuperando em Bogotá. E será o governo quem vai decidir o futuro dos irmãos. Na selva, as Forças Armadas da Colômbia continuam as buscas pelo cachorro Wilson.
O pastor belga de 6 anos está desaparecido desde a semana passada, quando foi solto na mata e não voltou mais. O Wilson ajudou a localizar as crianças, a aeronave e os corpos dos 3 adultos que morreram no acidente, entre eles o da mãe dos irmãos. Bora falar de futebol agora. Aliás, eu tô olhando pro Léo ali de pé, agora há pouco a gente tava falando, né? Vida de repórter não tem glamour nenhum, tá ele lá paradinho de pé, os 3 sentados, ele esperando pra entrar. Tem outros destaques do esporte antes de você. Vamos falar rapidinho só do Carlo Ancelotti, continua sendo a primeira opção para comandar a seleção brasileira. Hoje o técnico do Real Madrid deve se encontrar com o presidente da CBF. Será que vai ser ele? Yuri Queiroga conta pra gente. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, diz que conversará hoje com o staff do técnico Carlo Ancelotti na Espanha. Ele acompanha a seleção no país durante a preparação para o amistoso diante da Guiné em Barcelona. Edinaldo disse que quer definir o nome do novo técnico canarinho o quanto antes, mas não descartou esperar um pouco mais, mirando uma mudança de planos de Ancelotti, que disse mais de uma vez que quer cumprir o contrato com o Real Madrid até o meio de 2024. Tem muitos que falam a mesma coisa, olha, espera e tal. Mas a gente entende, e isso não é uma decisão isolada só do presidente. Eu teria que também ouvir diretores nossos e também atletas. Portanto, é uma resposta que a gente só pode dar no futuro. Brasil e Guiné se enfrentarão no sábado às 4h30 da tarde, com transmissão ao vivo pela Band News FM, na voz de Marcelo Dó. Ô, Sheila, eu quero estar errado, tá? Mas eu duvido que isso vá se concretizar. Também. Duvido. O Ancelotti... É duro concordar com você, mas também acho. Eu sei, deve ser difícil mesmo. O Ancelotti não deve ter fechado essa porta, porque você nunca sabe, né? Vai saber o que a CBF vai oferecer, mas esse é um caminho... A gente tem essa fantasia aí da Amarelo Canarinho, que todo mundo quer ser técnico. Não é assim. Não é assim que a banda toca. Primeiro, porque a gente já não é mais essa potência toda faz um bom tempo. Segundo, porque esse caminho aí, clube e seleção, ele é muito valorizado no Brasil. No Brasil, o técnico que se destaca, esse aí vai acabar indo para a seleção. Mas não é um caminho que os europeus fazem. Pense em quem são os técnicos das seleções europeias. Né? Os Bagrões não estão lá. O Guardiola não está lá. O Simeone não está lá. O Ancelotti não está lá. Ninguém desses caras dirige seleções. A seleção é a segunda prateleira, a terceira prateleira do futebol mundial em sua importância, sendo que a primeira são os times que disputam a Champions League. Então a gente gosta de acreditar e ficam até ofendidos quando a gente diz essa verdade, que o mundo inteiro tem um fetiche de dirigir, mas não, isso não é verdade. Isso não é verdade. E aí no caso da seleção brasileira... Não é tão fácil você trazer assim um Ancelotti, um Guardiola, não é moleza. E a questão é você não ter plano B, porque é isso que parece um pouco da CBF, entendeu? Não tem plano B nesse momento. É que quando insistiu a CBF... tanto nessa história. Exato, quando a CBF fica nessa obsessão pelo Ancelotti, de novo, tomara que eu esteja errado. Sim, e o Ancelotti aceite, eu adoraria ver o Ancelotti também à frente da seleção. Mas eu acho que eu não tô. E quando a gente fica com essa obsessão pelo Ancelotti, qualquer outro que seja chamado depois vai ser um B com B maiúsculo, né? Os caras fizeram de tudo para que fosse aquele outro cara, e só quando aquele outro cara não veio mesmo é que me chamaram. Já não é um começo auspicioso. Enfim, tem uma reunião aí, quem sabe não sai um coelho dessa cartola. Vamos falar de futebol aqui no Paraná, porque o Barcelona chegou a um acordo para contratar o atacante Vitor Roque, do Atlético Paranaense, um jogador de 18 anos, que será vendido por mais de 200 milhões de reais, segundo a imprensa espanhola. Uma perda para o Atlético, hein, Leonardo Gomes? Com certeza. A torcida do Atlético Paranaense é aquele negócio, né? Quando você tem um colega de empresa que vai para uma empresa melhor ou para um lugar melhor, você fica feliz por ele, mas triste pelo time. É mais ou menos esse sentimento da torcida do Atlético Paranaense. A informação dessa negociação já acertada é do jornal espanhol AS. Segundo a publicação, o valor de 209 milhões de reais, mais ou menos isso, seria pago em 3 prestações. Contudo, a oficialização do negócio só pode se dar com o ajuste do elenco do Barcelona, porque de acordo com o jornal, a situação econômica do clube exige que haja pelo menos 3 saídas para liberar folha salarial suficiente e se ajustar ao fair play financeiro exigido pela La Liga. Ainda falando do futebol paranaense, mas agora do Paraná Clube, a justiça tem prazo de até 30 dias para confirmar o acordo do Paraná, do tricolor aqui do estado, com os mais de 400 credores. O plano de recuperação do tricolor foi aprovado no início da semana
semana. O acordo de recuperação judicial engloba um valor de aproximadamente 120 milhões de reais. No entanto, as dívidas do tricolor são maiores e giram em torno de 400 milhões de reais. A maior parte das dívidas envolve acordos trabalhistas, processos trabalhistas. 400 milhões é uma enormidade para um time do tamanho do Paraná, né? Bastante coisa. Proporcionalmente é uma dívida, se a gente pensar que o Corinthians tem uma dívida de 1 bilhão, mas o Corinthians é o segundo time mais popular do Brasil, 400 milhões é difícil de quitar. Valeu, Léo. Valeu.